sou a professora Marília Gabriela e vamos começar agora mais uma aula do sexto ano. Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez juntinhos, apesar de distantes, para começar mais uma aula de redação. Nesse caso nós vamos rememorar, nós vamos relembrar aquilo que nós vimos na segunda avaliação, certo? Antes de entrarmos de férias, porque eu sei aí que vocês devem ter passeado muito, com toda a segurança possível, claro. Acho que ficaram em casa também, ficaram se divertindo da sua maneira. Então, para ajudá-los a relembrar aquilo que eu tenho certeza que vocês já sabem, estamos aqui agora para começar mais uma aula de redação. Bom, nós estamos ainda no caderno 2, né, para relembrar os capítulos 1, 2 e 3 de redação. E nós vamos ver de forma bem resumida, bem tranquila, os gêneros textuais: poema, diário, reportagem, crônica, artigo de opinião e sequências textuais, que foram os gêneros textuais trabalhados nas aulas de redação da segunda avaliação. Bom, nós vamos começar por um gênero muito gostoso de ler, muito gostoso de ouvir, que é o gênero poema. Não que os outros não sejam, tá, gente? Todo gênero textual é bom, faz bem pra gente, pro nosso intelecto e pra nossa imaginação. Bom, o gênero poema é o gênero textual composto por versos que normalmente emprega recursos sonoros e palavras em sentido conotativo ou figurado. O que isso quer dizer? Os recursos sonoros é a sonoridade do poema, são as rimas, aquilo que faz com que o poema ele finalize de uma forma gostosa de ouvir. E as palavras de sentido conotativo ou figurado nós já estudamos. Conotativo é a linguagem simples dos sonhos, da imaginação, assim como o figurado. Não é o concreto, não é aquilo que é real, né? O sentido conotativo ele tem muito ali do dia a dia, do devaneio, do sonho, da vontade, do desejo, fora das regras, das palavras difíceis, né? Das coisas muito ditas formalmente. O poema, de certa forma, ele é informal. Ficou redundante. Mas o poema, ele é informal, certo? Em sua maioria. No poema, há versos, métricas, estrofes, rimas e ritmo. Nós estudamos versos, estrofes e rimas, ok? O ritmo, vocês já entendem que é a questão da sonoridade causada pelas rimas, pelas finalizações, pelas palavras que rimam no meio do poema. Lembrando que a música, em sua maioria, elas são poemas, né? Se você tirar a melodia, vocês vão ver as rimas surgindo na leitura. E ainda pode conter símbolos, metáforas, aliterações. Metáforas são comparações sem o elemento comparativo. Nós falamos sobre isso. É quando você compara uma pessoa a outro ser de forma indireta. E as aliterações são algumas repetições, né? Tanto a sonância quanto a aliteração. A aliteração, ela repete os sons consonantais e a assonância, os sons vocálicos, e assim como outros recursos da língua. Eu trouxe para vocês o poema A Bailarina, de Cecília Meirelles, que nós já trabalhamos em sala de aula. Escutem com atenção e leiam também. A bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar, e não fica tonta e nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois
esquece todas as danças e também quer dormir, como as outras crianças. Cecília Meirelles. Deu para vocês sentirem, ouvindo o ritmo que há nesse poema, as finalizações, os versos, as estrofes e tudo mais. Bom, o que eu preciso que vocês saibam, relembrem a priori no slide 4, são o que é verso, estrofe e rima, ok? Verso é cada linha de um poema, estrofe é um conjunto de versos e as rimas são as palavras que se combinam. As finalizações no meio, no fim, são palavras com um som parecido. Bom, passando para o gênero diário, saindo do gênero poema, eu quero fazer vocês lembrarem sobre esse gênero, que ele é muito bom e ele é muito utilizado ainda em vários lugares. Muitas crianças gostam de fazer o seu diário, escrever sobre o seu dia a dia, escrever como foram suas férias, sua semana, seus dias, certo? Então eu preciso que vocês lembrem que o diário pertence ao gênero narrativo e é um gênero da literatura autobiográfica. O que isso quer dizer? O diário ele é pessoal, seja ele ficcional ou um diário de verdade, um diário pessoal, ele sempre vai falar sobre a vida de uma pessoa. Sempre, geralmente, utilizando a primeira pessoa, claro, porque eu estou falando do meu dia, eu estou falando do que aconteceu comigo, do que eu sinto. Então, o diário, ele é uma forma de você retratar, de você descrever o que você sente, o que você passa, o que você vive, ok? As características principais para vocês relembrarem, que são as características formais, é escrito em primeira pessoa, eu, no singular, textos datados, sempre com datas, porque é um diário, você tem que saber quando foi que aconteceu. A relação eu e eu, certo? Você está escrevendo de você, para você ler, para você reviver, sendo que o diário ele é pessoal. Então, o certo é um diário, ninguém lê o seu diário. O seu diário é apenas seu, para você escrever aquilo que você quer falar sobre você mesmo, para você mesmo. Por mais que você coloque um nome no seu diário, você faça dele um seu amigo, no fundo, toda a escrita que tem ali é para sua própria leitura. É para você relembrar um dia aquilo que você viveu. Presença dos localizadores espaço-temporais. O que isso quer dizer? Os localizadores espaço-temporais, eles falam sobre onde está acontecendo determinadas coisas, certo? Então, aconteceu no sítio da minha avó, aconteceu no interior, foi em Barcarena, foi em Abaetetuba, foi em Bragança, foi em Belém, Ananindeua. Então, são localizadores. Foi de manhã, foi de tarde, foi de noite, certo? Fazia frio à noite. Então, você localiza os acontecimentos. Enquanto ao conteúdo, são feitos de confidências, impressões, reflexões e poesia. Gente, prestem atenção. O diário, ele é pessoal, como eu já disse. Ele é intransferível. Você não pode passar para outra pessoa não pode ler o seu diário sem a sua permissão, certo? E o diário, ele também serve como um localizador histórico, como um documento histórico, como nós vimos na questão do diário de Anne Frank, na aula que nós tivemos. Por que o diário de Anne Frank se tornou tão conhecido? Porque ele descrevia, através dos olhos de uma criança, um período de muita dor, sofrimento para os judeus, que foi o período do Holocausto, o período em que os nazistas recolhiam os judeus à força e torturavam e os matavam. Então, através dos olhos de uma criança, porque Anne Frank era uma criança, através dos olhos dela, a Segunda Guerra Mundial foi retratada. Então, o diário, ele é histórico. Ele hoje faz parte de um acervo histórico sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, foi escrito naquele momento, naqueles dias, sobre as aflições, os desesperos, as alegrias, mesmo que escondida. Ela escreveu sobre tudo que passou naquele momento. E hoje, pra gente, é de suma importância a leitura desse diário, para que nós compreendamos de forma muito simples o sentimento que os judeus tinham naquele momento, as famílias desesperadas e tudo mais. Fora
ainda tem a beleza da infância, porque mesmo em meio a todo esse desespero, eles conseguiam ser felizes juntos, né? Mesmo que quase sempre em silêncio. Então vale muito a pena vocês lerem, pesquisem, peçam para os pais de vocês lerem junto com vocês. É uma experiência maravilhosa para ser feita em família, certo? Leiam o Diário de Anne Frank. Ele é um diário com cunho histórico, porque foi permitido após a morte dela, através do pai, que o diário fosse publicado e ganhou um espaço muito grande dentro da literatura, justamente por conta da simplicidade que as coisas eram descritas. Bom, nós temos a estrutura do diário. Vocês lembram que vocês fizeram uma atividade para mim, para vocês escreverem uma página de diário. Muita gente não entregou, mas não tem problema. Nós vamos revisitar, ok? A estrutura desse diário. Nós temos data e local sempre. Você precisa datar e colocar o local onde você está escrevendo. Belém, 27 de julho de 2000 e tananã. De 2020, 21, 22, é a data que aconteceu. O vocativo é quando algumas pessoas tratam o diário como um amigo. Querido diário, querido amigo diário, meu querido amigo, amigo, amado, meu lindo. Esses são tipos de vocativos que vêm logo após a data. O corpo do texto, lógico, é aquilo que você vai escrever durante todo o texto. No final você assina, claro, com carinho, com amor, e assina o seu nome. Aqui eu trouxe para vocês a mesma estrutura que estava no slide das aulas, certo? Para que vocês tenham uma ideia de como fazer um diário. Bem, aqui na primeira parte nós temos a data logo em cima, o corpo do texto. Nesse caso não tem o vocativo, mas o vocativo ele vem abaixo da data, ok? Sempre abaixo da data. E no outro exemplo ao lado nós temos a assinatura ao final, né, no caso, e nós temos os localizadores, espaços temporais, ok? Agora nós vamos falar sobre a reportagem, um gênero que nós estamos acostumados, né? Na hora do almoço, geralmente os pais gostam de assistir os nossos jornais locais, né? Só que nós temos aí algumas diferenças entre esses jornais mais dinâmicos, digamos assim, uma reportagem, por exemplo, no Fantástico, uma reportagem no Domingo Espetacular, né, que tem um cunho mais sério, algo mais trabalhado, né? Então, nós precisamos relembrar as características do gênero reportagem. Tem características diferentes da notícia, como nós já falamos. O repórter vai ao local e observa, entrevista as pessoas e tira fotografias. O texto escrito pelo repórter reflete aquilo que ele viu, ouviu e sentiu. Reportagem é diferente de notícia, porque a notícia você diz o que aconteceu, como aconteceu e acabou. Pode partir do próprio repórter, pode partir de uma pessoa que estava lá e filmou e contou, enfim. Mas a reportagem como gênero, na sua maioria, o repórter viveu. Tem uma repórter muito conhecida que é a Glória Maria, da Rede Globo. Ela viajou por muitos países, muitas cidades, fazendo essas reportagens. Ela vivenciou essas reportagens, certo? Então, o repórter, ele conta, ele retrata de acordo com a sua visão. Se o leão corre atrás do repórter, ele vai dizer que ele ficou desesperado. Não foi outra pessoa que viveu, foi ele. Então, a reportagem ela é mais bem trabalhada, ela é mais bem cuidada, ela é mais longa, geralmente, que uma notícia. Ela é feita para ser entendida, compreendida, com muitas imagens, com filmagens, com muitos recursos para prender o leitor. O texto jornalístico de autor, que é a identificação, surge no fim ou no começo do texto, claro. Se o repórter viveu, foi lá, ele vai querer que o nome dele esteja lá. Então, a reportagem ela é assinada. Muitas das vezes a notícia ela não tem assinatura, ninguém sabe de onde veio, mas a reportagem sim. Aborda assuntos atuais de interesse público, textos acompanhados de fotografias e outros recursos visuais, discurso primeira pessoa do singular ou terceira pessoa, um singular, plural, por aí vai.
pode incluir comentários pessoais do repórter. Foi ele que viveu. Não esqueçam disso nunca. A reportagem ela é mais bem trabalhada, ela é mais cuidada, ela é cheia de outros artifícios, cheia de recursos visuais, sonoros e tudo mais. Lembrem do Animal Planet. Ok. A estrutura da reportagem se dá através do título, que vem logo no começo, em destaque, bem destacadão. Ele vem geralmente bem diferente. Isso nós estamos falando de uma reportagem escrita agora, ok? Então, ele vem com um texto, um título bem grande. Pode vir o subtítulo, tamanho médio. Essas letras, título e subtítulo, sempre vão ser diferentes do corpo do texto, ok? Nós vamos ter uma breve introdução. Essa introdução é chamada de lead ou lead. É o aportuguesamento da palavra inglesa lead e se refere à abertura, o início de uma notícia, ou seja, o primeiro parágrafo. A introdução não é chamada de introdução, é chamada de lead. No texto jornalístico, o primeiro parágrafo tem que responder as perguntas básicas, aquelas que nós vimos naquele slide anterior. Quem foi, com quem foi, onde foi, como foi, de que forma aconteceu e como se resolveu. Então, essas são as perguntas que nós sempre devemos responder quando escrevemos um lead. Ela é uma introdução, mas não deixa de ser um resumo de tudo aquilo que vai ser escrito na reportagem de forma longa, ok? Lá tem que ter onde aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e como finalizou. O corpo do texto, lógico, vai escrever com mais detalhes tudo isso. A conclusão resume o tema tratado e às vezes aparecem caixas como essa que eu coloquei no slide de vocês, justamente para ilustrar que numa reportagem podem aparecer caixas de textos dando como se fosse um glossário, explicando sobre determinada palavra ou explicando sobre determinado conceito, assim como tem no livro de vocês. Saindo do gênero reportagem, nós adentramos em um outro gênero, um gênero que também é jornalístico em sua maioria. É um gênero jornalístico em sua maioria, que é a crônica. Tanto notícia, quanto reportagem, quanto crônica, são textos jornalísticos. São feitos para um público acessar, para o público leitor de um jornal, de uma revista. E a crônica, diferente da reportagem, da notícia, ela não precisa de tantos cuidados na hora de ser escrita ou falada. Preste atenção, eu não estou dizendo que a crônica é feita de qualquer jeito, não. Só que a crônica ela é informal, ela é uma narrativa informal, ela é familiar, ela é do dia a dia, ela é do nossa correria do dia a dia, diferente da reportagem e da notícia. O gênero crônica está relacionado à vida cotidiana, apresenta uma narrativa informal, familiar, intimista. Uso da oralidade na escrita, ou seja, linguagem coloquial, ou seja, informal. Sensibilidade no contato com a realidade, síntese, é direto, não tem rodeios, não tem muito alongado. Uso de fato como meio ou pretexto para o artista. Um pouco de lirismo e subjetividade. O que é o lirismo? É sentimentalismo, tá, gente? Então, a crônica ela é sentimental, ela é subjetiva, ela fala do que uma pessoa está sentindo, do que um conjunto de pessoas estão sentindo. A crônica ela é um texto jornalístico feito para jornais, para as pessoas lerem, que criticam, que falam, que ironizam, que brincam, certo? Com assuntos muitas das vezes sérios, polêmicos, que mexem com a gente no nosso dia a dia. Crônica são tipos de textos muito gostosos, porque você se identifica de cara com aquilo que está sendo escrito, porque não é formal. É uma coisa que é para você compreender assim, lendo na primeira leitura, você consegue entender tudo que está ali, porque é do teu dia a dia também. É uma coisa bem geral, entendeu? Bom, dentro do que nós estudamos sobre o que era a crônica, nós também estudamos os tipos de narradores, certo? Gente, prestem bem atenção. Quando nós falamos de textos narrativos, seja um diário, seja uma crônica, seja uma reportagem, você está contando uma história, certo? Você está narrando, seja a história seja sua, a história seja de outra pessoa. Então, eu preciso que vocês compreendam que cada tipo
de narração possui um narrador. Aquele que conta, aquele que vive a história, aquele que apenas conta, aquele que vive e conta, aquele que, enfim, vive e conta e sabe de tudo, criou tudo que está ali naquela narrativa. Então, nós temos os 3 tipos de narradores aqui presentes, que é o personagem, o narrador onisciente e o narrador observador. O narrador personagem, ele faz parte da trama, ok? O observador, ele apenas conta a história do lado de fora, ele não faz parte da trama. E o onisciente é aquele que sabe de tudo. Ele sabe até dos pensamentos, dos acontecimentos, dos sentimentos dos personagens. E os discursos presentes na crônica, vamos relembrar. Discurso direto, discurso indireto. Discurso direto é quando eu escrevo fielmente a fala de um personagem, de uma pessoa, o que alguém disse de forma fiel, direta, usando travessão na maioria das vezes. E o discurso indireto é o narrador que fala como o personagem deveria falar. Prestem atenção. Discurso direto, eu escrevo diretamente aquilo que está sendo falado pelo personagem. O discurso indireto, outra pessoa fala por ele. Pode ser o narrador, pode ser uma outra personagem. Então, o discurso indireto, ele não possui fala direta, só o discurso direto. Bom, quanto ao artigo de opinião, que é o nosso penúltimo assunto, o artigo de opinião são artigos, são documentos, são textos escritos sobre a opinião, sobre a ótica, sobre os olhos da pessoa que pesquisou, que estudou, que leu sobre determinado assunto. Então, o artigo de opinião, ele é escrito para mexer com a opinião do próximo. Eu estou expondo a minha opinião, mas eu quero te convencer que a minha opinião está certa. Então, o artigo de opinião, ele vem com coisas comprovadas, com coisas certas, geralmente no meio científico ali nós temos o artigo de opinião como algo que pessoas pesquisaram, com coisas que pessoas pesquisaram muito, certo? Estudaram muito para terem aquele posicionamento. Eu trouxe para vocês relembrarem os tipos de argumentos presentes no artigo, tá? No argumentativo, e os articuladores. Vocês podem printar, imprimir, colar lá no cantinho de estudo de vocês, porque isso aqui é extremamente necessário, não apenas para o artigo de opinião, mas para qualquer texto que você vai escrever, um artigo científico no caso, para convencer o outro daquilo que você está falando. Nós temos o argumento de autoridade, é quando você usa alguém que tem autoridade naquela área. O argumento de evidência é quando você usa evidências, comprovações, dados específicos, certo? Sobre aquilo que você está falando. Argumento de comparação, quando você compara a sua opinião com uma de outra pessoa e você vai tendo base, como base é a semelhança entre as duas. Argumentos de exemplificação, você pega a tese com exemplos e coloca para representar aquilo que você quer falar. O argumento de princípio, que é quando você usa de princípios, crenças religioso, é quando você usa algo religioso, é quando você usa algo daquilo que você acredita, uma verdade universal, como por exemplo, a religião, para dar base ao seu argumento. Causa e consequência é quando você faz, né, uma experiência e apresenta, nesse caso, a consequência dessa experiência. Então, gente, leiam com cuidado. Eu espero que vocês tenham conseguido relembrar o que nós vimos nas aulas passadas, certo? Para que nós possamos dar continuidade tanto aos gêneros quanto à questão da estrutura. Bom, as sequências textuais, que são o nosso último assunto, falam justamente de como se comporta um texto, de como um texto pode aparecer. No segundo trimestre de vocês, que foi no livro 2, nós estudamos exposição e descrição, certo? A sequência expositiva, ela apenas expõe algo. Por exemplo, enciclopédias, nesse caso, enciclopédias e textos de dicionário. Porque ele apenas expõe, ele apenas explica, ele expõe, na verdade,
e explica conceitos só. Isso é a sequência expositiva. Não tem opinião, não tem vontade, não tem nada. É apenas o conceito. E a sequência descritiva já é diferente. Ela vai pormenorizar, ela vai descrever com detalhes, ela vai retratar, visualizar, enumerar, observar, caracterizar com muito detalhe aquilo que está sendo falado. Essas foram as duas sequências que nós estudamos. Eu espero que vocês consigam relembrar com cuidado. Podem reler, podem dar pausa, fiquem à vontade. Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos. É muito bom estar de volta com vocês. E que em breve nós possamos estar juntos de forma bem segura e matando essa saudade que temos entre nós. Até a próxima aula, gente. Espero que vocês tenham conseguido relembrar aquilo que vimos no segundo trimestre de vocês. Até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entre em contato conosco.